Boa noite, meus queridos que estão em casa, todo mundo que está aqui, né? Já conversei com todo mundo, então boa noite de novo. Como nós estamos em casa, vamos fazer aquele exercício de pegar o celular, colocar distante, quem está aqui também, colocar o celular distante. O meu vai ficar aqui, tá? Porque vou precisar dele, para estar vendo a hora. Tá bom? Então coloca o seu celular distante e vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade, obrigado porque a Tua presença aqui é real. A Tua presença nas casas, Pai, daqueles que estão acompanhando esse culto, daqueles que estão prestando esse culto, Pai, é real. Eu tenho certeza, Pai. Espírito Santo, obrigado porque nós já vimos que o Senhor está aqui recebendo o nosso louvor, Pai. Nós te pedimos que o Senhor venha falar nessa noite, Pai. Apesar de mim, Pai, que o Senhor fale, Deus, em nome de Jesus, que não seja eu, mas o Senhor, Pai, falando aos nossos corações nessa noite, Pai. Nós cremos que a Tua palavra é poderosa, viva e eficaz, e que ela transformará as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu queria perguntar, aproveitar o Gui, Simone, o Luiz, o Edu que estão aqui, e para quem está em casa, é claro, mas eles vão poder responder aqui. Quantos aqui já pararam para pensar, uma vez na vida pelo menos, por qual motivo você vive? Por que você vive? Tenho certeza que uma vez na sua vida pelo menos você parou para pensar nisso. Por que eu estou na Terra? Por que eu tenho que seguir todo um futuro, morrer com 80, 90, 100 anos? Por que eu nasci? Por que o mundo tem esse tanto de tempo? Qual é o propósito das coisas? E a segunda pergunta é se você tem interesse, se você tem desejo de conquistar objetivos, de alcançar alvos, de chegar em lugares. Eu tenho certeza que para as duas perguntas você respondeu que sim, que você tem interesse e que um dia você parou para pensar nisso. E a partir do momento em que a gente para, se você nunca parou, para agora para pensar, começa a refletir qual é o motivo da sua vida, por que você está aqui. Tá, eu não vou falar sobre chamado, não vou falar sobre propósito, mas é uma reflexão que eu quero começar a fazer com você. E a partir do momento que você pensa nisso, acumulado com os seus interesses, ou seja, você parou para pensar, por que eu vivo, e eu tenho os meus interesses de chegar em determinado lugar, você define uma causa para a sua vida. Você viu aqui embaixo, né? Agora está todo mundo vendo pelo computador, porque nós não estamos presencial aqui. Você viu, então, por amor à causa. Então, todos nós determinamos uma causa pela qual nós vamos viver, ou seja, um motivo pelo qual nós iremos viver. Por exemplo, existem pessoas que o interesse delas pelo Corinthians é muito grande. E então ela passa a desejar alcançar alguns objetivos, ver o time dela ser campeão, acompanhar o time no estádio. E a partir de então, ela começa a viver pela causa, ela vai no estádio, ela apoia, compra camiseta, comemora, e ela vive por essa causa. Existem pessoas que vivem pela causa Corinthians. Existem pessoas que têm interesse de viver num país melhor. E a pessoa então começa a apoiar determinada causa social, determinado político, e o interesse dela é esse, viver um país melhor. E ela acredita que aquele político, aquela causa vai levar o Brasil a um lugar melhor. Então ela começa a viver por essa causa. Os interesses dela estão nisso. Ela começa a entrar em debates políticos, apoiar causas e, enfim, diversas outras coisas. Outros desejam se tornar jogador de futebol. O interesse dele é isso, é ser um profissional reconhecido pelo trabalho, que atua em grandes clubes. Eu falo isso porque eu já quis ser jogador, nunca cheguei perto, mas é o sonho dos meninos aí, né? Então o rapaz que quer ser jogador de futebol, o interesse dele é esse, ele começa a viver pela causa, a se preparar, a treinar, o Gui e o Luiz também, quiseram viver pela causa de jogador de futebol, com certeza. Começa a treinar e a viver pela causa. Mas hoje, meus queridos, agora entrando no nosso tema, agora lendo o texto bíblico, né? Nós vamos falar sobre uma causa. E para falar sobre essa causa, eu quero falar sobre 3 homens, tá bom? Por favor, deixe o seu celular distante. Eu vou falar sobre 3 homens. Nós vamos abrir em 3 textos apenas, 3 textos em Filipenses, tá bom? Eu preciso que vocês prestem atenção para me acompanhar no raciocínio, tá bom? O primeiro texto está em Filipenses 2, que nós vamos falar sobre a vida do primeiro homem, que eu quero falar nessa noite.
Filipenses 2. Deixa eu ajeitar aqui, porque eu sei que eu vou... passar sede. Filipenses 2, a partir do 5, vamos ler até o 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. O primeiro homem, então, que nós vamos falar nessa noite é Jesus. Ainda bem, né, que nós vamos falar dele, ainda bem. Imagina se não. Mas Paulo faz aqui um breve resumo sobre qual foi a causa de Jesus, sobre qual foi o motivo de vida de Jesus. E nós sabemos que por aí, mundo afora, cheio de filosofias, cheio de pensamentos, nós sabemos que existem diversos pensamentos sobre a causa de Jesus, sobre a vida e morte de Jesus. Muitos acreditam que Jesus veio a essa terra, veio ao mundo, porque ele queria implantar uma filosofia, uma paz mundial. Muitos acreditavam que ele tomaria o trono, estabeleceria um reino físico aqui na terra. Muitos acreditam que ele veio para mostrar como encontrar a paz interior. Muitos acreditam em diversas filosofias. Alguns acreditam que por conta de Jesus, se você der o dízimo na igreja, você recebe bênçãos materiais e só por conta disso. É o que pregam por aí. Outros acreditam que Jesus foi um acidente, Deus foi pego de surpresa. Nossa, meus filhos pecaram, eu vou ter que enviar Jesus. O que eu faço agora? Eu vou enviar Jesus. Jesus foi um acidente, muitos creem nisso. E muitos nem creem na divindade, na existência de Jesus. Mas eu quero dizer, e eu espero que vocês saibam disso, essas pessoas com essas filosofias, com esses pensamentos que eu acabei de citar, eles estão completamente errados. Completamente errados. Jesus com certeza teve uma causa. Jesus com certeza viveu por uma causa, e detalhe, ele não apenas viveu, ele morreu por uma causa. E que causa é essa? Qual foi a causa, o motivo de Jesus ter vindo? Acabei de citar diversas filosofias sobre Jesus, mas e quando perguntam para nós, cristãos, por que Jesus veio? Por que morreu? Não, agora ficou bom, hein? Por que morreu no meu lugar? E a partir de então nós podemos entender a causa de Jesus. Voltando, hoje à tarde a gente teve uma aula na escola dominical sobre a ação salvífica de Deus com o Pedro. Se você não acompanha ainda a EBD, você está perdendo, a gente está tendo muitas aulas lá abençoadas. E eu vou falar um pouquinho daquilo que ele falou, né? Que coincide com o nosso tema aqui. A causa de Jesus pode ser entendida quando a gente começa a pensar, por que ele teve que me salvar, do que ele me salvou, por que ele, sendo Deus, teve que fazer isso? Então vamos voltar. Quando Deus criou todas as coisas, ele viu que tudo era bom, mas ele colocou no homem a sua imagem e semelhança. Ele colocou no homem a sua imagem. Então ele viu que aquilo era muito bom, por aquilo que ele tinha feito. Mas a partir daí ele começa a se relacionar com o homem. Ele encontrava Adão e Eva todos os dias, conversava e se relacionava, porque esse era o seu plano, se relacionar com a humanidade. Mas nós sabemos que no Éden, Adão e Eva pecam, eles comem do fruto, e a partir de então eles morrem. A partir daquele momento eles morrem espiritualmente, eles se separam do Pai, e eles começam a viver uma vida de costas para Deus. Como diz em Romanos 3, os pés correm para fazer o mal. Mas mesmo assim, Deus tinha um plano perfeito, que envolve a causa de Cristo, a causa de Jesus, que é muito anterior ao haja luz, antes da criação do mundo.
Deus já tinha determinado qual seria o seu plano. E em conformidade com a sua bondade e misericórdia, Ele resolveu, ainda que o homem tivesse pecado, continuar se relacionando com o homem. Então Ele escolheu o povo de Israel, e continuou guiando aquele povo. Mas mesmo assim o homem continuava pecador, tendente àquilo que é mal. E o cordeiro, que já havia sido imolado antes da criação do mundo, ou seja, o sacrifício que já havia sido feito antes da criação do mundo, foi manifesto, através de Jesus, quando ele foi enviado há 2000 anos atrás para essa terra, e morreu como sacrifício perfeito pelos nossos pecados, a morte de cruz, que nos aproximaria do Pai. E é exatamente isso que Paulo está falando aqui. Embora ele fosse Deus, embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Ou seja, o próprio Deus, Jesus, no princípio, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O próprio Deus se fez homem. Ele não se apegou à sua condição de Senhor. Ele não usurpou do seu senhorio e veio até essa terra. E Jesus, o sacrifício manifesto, passou a viver por uma causa. Quando o homem pecou, meus irmãos, Deus se irou, porque Deus se ira contra o pecado. Então ele resolveu enviar seu filho Jesus, porque ele estava irado com o pecado, ele estava irado com aqueles que tinham pecado. Mas ele também tinha nos amado, ele também nos amou, ele também nos ama. E enviou seu filho Jesus para satisfazer a sua ira. A causa de Jesus era satisfazer a ira do Pai, porque o Pai tinha resolvido nos amar. E Jesus viveu por isso. Antes a si mesmo se esvaziou, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em figura humana. O próprio Deus reconhecido em figura humana, andando por aí, pela terra, como eu ando agora, como eu me mexo agora. Mesmo sendo Deus, se esvaziou e passou a viver pela causa. E foi obediente até a morte de cruz. Qual morte é essa? A morte de cruz é a única. É o único plano perfeito que nos traz a redenção, que nos conecta novamente com o Pai, a verdadeira religião que nos liga com o Pai. Então, irmãos, essa foi a causa de Jesus. O Pai estava irado com o pecado, mas Ele decidiu nos amar. Ele decidiu, pela graça, nos amar. Então Ele enviou Jesus. Jesus, viva por essa causa. E não o suficiente, Jesus morreu pela causa. Foi obediente até a morte de cruz, pela morte, que nos levaria ao Pai, que nos reaproximaria do Pai e nos daria a vida eterna. Mas eu quero chamar a atenção de vocês ao versículo 5 agora. Ainda falando sobre Jesus. E também um spoiler agora sobre o último homem que nós vamos falar. Versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ou seja, Paulo falando, aquilo que Jesus fez, sendo Deus, se tornou homem, viveu e morreu por uma causa. Um detalhe que eu acabei esquecendo aqui, versículo 10 e 11. Versículo 9, 10 e 11. Porque Jesus viveu pela causa, porque Ele foi fiel à sua própria causa, o Pai o exaltou. E pela sua morte, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele se dobre todo joelho e confesse toda língua. Ou seja, a causa de Jesus é Ele mesmo, a causa de Jesus é Deus, o plano é perfeito, vem de Deus, acontece por meio de Deus e volta para Deus. E tudo isso, irmão, nós podemos resumir em uma palavra, evangelho, a causa de Jesus, evangelho. A boa notícia de que Deus salva pecadores como eu e como vocês, e exalta o nome. A causa de Jesus foi viver para que nós fôssemos reaproximados do Pai. E no versículo 5, Paulo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Como se não bastasse, Paulo, Jesus em diversas outras oportunidades nos fala a mesma coisa. Seja a atitude de vocês a mesma que eu, a mesma que a minha. Ou seja, vivam pela mesma causa.
pela minha causa. Jesus em João 11 vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida, ainda que você morra, você viverá. Som, aí, obrigado. João 11, eu sou a ressurreição e a vida, ainda que você morra, viverá. Ou seja, pela minha causa, pela causa que eu vim por essa terra, você recebe a vida. Segundo versículo, Marcos 8:34. Aprenda a viver pela causa. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Viva pela causa. E o último versículo, Marcos 16:15. Vivam por essa causa. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Ei, a causa que eu fiz, Jesus falando, a causa que eu fiz, agora vão e anunciem. Agora vão e manifestem aquilo que eu fiz, a minha causa. Essa é a causa de Cristo. Nos dar a vida, satisfazer a vontade do Pai, porque o Pai nos amou. Receber toda a ira, para que fôssemos aproximados do Pai. E o segundo versículo, o segundo homem que eu quero falar agora com vocês. Primeiro, o nome dele também está aqui em Filipenses. Fica com a sua Bíblia aberta aí que nós vamos ler. Aqui Filipenses 2, mais um texto em Filipenses e o último também. Esse homem se chama Epafrodito. Quantos aqui conhecem Epafrodito? É um nome difícil, né? Um nome que eu tive que até mandar áudio para minha tia, quando a primeira vez que eu li sobre ele, perguntar como é que se falava, que eu não sabia. Mas desde a primeira vez que eu vi o relato sobre esse homem na Bíblia, já foi alguém que eu admirei. E nós vamos saber por quê. Quando Paulo escreve essa carta de Filipenses, é uma carta que eu amo muito, eu recomendo que você leia, porque ela fala exatamente sobre o que nós estamos falando aqui, sobre a causa de Cristo, a causa da obra de Cristo, a causa de Jesus. Ele fala exatamente sobre isso. Esse livro contém palavras de amor, gratidão e exortação sobre aqueles que viveram. Os filipenses foram aqueles que contribuíram com a causa de Jesus. Paulo fala que no começo da expansão do Evangelho, ninguém mais, nenhuma outra igreja ajudou com dar e receber, com oferta, assim como a igreja de Filipenses. E no meio dessa carta ele fala sobre esse homem, Epafrodito. Quem é esse homem? Os dados pessoais que nós temos dele é que ele era um homem de Filipos. Um homem de Filipos. Esses são os dados pessoais que nós temos dele. Mas outra coisa que eu tenho certeza também sobre esse homem é que ele havia recebido o Evangelho de Jesus. A causa havia sido anunciada para ele. E ele havia crido naquilo, ele havia acreditado, depositado confiança, fé na causa de Jesus. Ele então havia sido salvo. Salvo pela obra de Jesus. Outra coisa que eu sei sobre esse homem, sobre Epafrodito, ele era um homem, antes de Jesus, extremamente egoísta. E como eu sei disso, a Bíblia não fala disso, a Bíblia não fala que ele era assim. Mas eu sei porque todos nós somos. Antes de Jesus, eu sou o meu Senhor. Antes de Jesus, todos nós aqui buscamos os nossos interesses. A minha causa sou eu. Eu sou o meu Deus, eu sou o meu Senhor. Os meus interesses vêm muito antes dos interesses dos outros. Antes de Jesus, nós somos os nossos senhores. Nós somos egoístas, o eu vem antes. E antes de Jesus, esse homem também era assim. Mas pelo que Paulo conta dele aqui, eu tenho certeza que ele foi transformado pela palavra de Deus. Ele foi transformado pela causa. E ele não havia apenas recebido vida pela causa, mas ele passou então a viver pela causa. E é exatamente isso que eu quero trazer para vocês hoje. Vem comigo no capítulo 2, Filipenses 2, versículo 25. Filipenses 2, 25. Nós vamos ler até o 30. Paulo estava agradecendo os filipenses por toda a ajuda, por toda a cooperação deles. Então ele cita o nome desse grande homem de Deus, Epafrodito. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, companheiro,
cooperador, companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudades de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso logo enviarei, para que quando o virem novamente fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês recebam no Senhor com grande alegria, e honrem homens como este, atenção, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me puderam dar, que vocês não me podiam dar. Olha a vida desse homem. O breve relato que Paulo fala sobre ele é de receber toda a nossa admiração. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Esse homem recebeu essa palavra para ele. A mesma atitude de Jesus, de viver pela causa, esse homem também recebeu. Ele havia sido salvo pela causa, e agora ele vivia pela causa, para anunciar, para manifestar a causa de Jesus. Olha o que Paulo fala sobre ele: cooperador, companheiro de lutas, mensageiro. A partir do momento que ele recebeu e creu no Evangelho de Jesus, ele havia sido mudado. Todo aquele egoísmo que eu falei que ele tinha, que nós temos, havia sido mudado. A lista de prioridade deles havia sido alterada. Não mais ele, não mais os interesses dele, mas agora os interesses de Jesus, os interesses de Cristo, aquilo que beneficiaria não apenas ele, mas os seus irmãos, a sua igreja, os gentios que ainda não conheciam o Evangelho, e o principal, exaltaria o nome de Jesus. A partir do momento em que nós somos reconciliados com Cristo, reconciliados com o Pai, através do sacrifício de Jesus, nós nos tornamos embaixadores de Cristo. Como se Deus falar, eu não ia ler, mas eu vou ler aqui. E pior que eu não sei onde está, mas eu vou achar. Eu não lembro o versículo. 1 Coríntios. Eu sei que está em 1 Coríntios. A partir do momento em que nós cremos em Jesus, nós somos reconciliados com o Pai. E a partir de então, 2 Coríntios 5:20. Aqui, a partir do 19, 2 Coríntios 5:19. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem de reconciliação. Olha o poder disso, olha como Epafrodito tinha entendido isso. Ele tinha sido reconciliado e ele entendeu que Deus confiou a mensagem de reconciliação a ele. Versículo 20, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. A partir do momento que nós somos embaixadores, é como se Deus estivesse fazendo o seu apelo através de nós. Reconciliem-se com Deus. E Epafrodito havia entendido isso. Ele não servia mais a ele mesmo. Ele não era o seu próprio Deus mais, mas Jesus. Ele vivia para agradar a Deus. Eu acredito que Epafrodito tinha na cidade dele, aqui em Filipos, talvez uma família, talvez um emprego, talvez um ministério, talvez um ofício, um estudo. Os seus interesses estavam nessa cidade. Mas Paulo estava preso, e detalhe, Paulo estava preso por conta do Evangelho em Roma. E Epafrodito deixou tudo que ele tinha na cidade dele, porque a causa de Cristo era aquilo que ele vivia, era o que motivava ele.
E pela causa de Cristo, pela expansão do Evangelho, ele saiu da sua terra, saiu da sua cidade e foi para Roma para auxiliar Paulo, pregar o Evangelho, levar doação. E o texto segue. Vocês ficaram sabendo que ele esteve doente, de fato ele ficou doente, quase morreu. Mas Deus teve misericórdia. Epafrodito começou a viver pela causa. Ele entendeu que Jesus havia vindo e sem merecer, ele havia sido feito maldito para que recebêssemos a reconciliação. E a única consequência que isso causou, que isso pode causar nas nossas vidas, na vida desse grande homem, é viver pela causa do Evangelho de Cristo. É viver por amor à obra. E foi isso que aconteceu com ele. E ele ficou doente, irmãos. Ele saiu da cidade dele, deixou tudo que ele tinha e ficou doente, porque ele havia sido enviado para viver pela causa. Chegou à beira da morte. E Deus teve misericórdia dele, ou seja, ele não morreu. Deus curou ele. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. E eu tenho certeza que Epafrodito, se tivesse aqui, ia concordar comigo. Deus curando ele, fez muito. Fez muito. Glória a Deus porque curou ele. Eu tenho certeza que ele comemorou. Deus, obrigado porque o Senhor me curou. Mas Deus fez muito em ter curado ele. Se Deus tivesse deixado ele morrer, ainda assim seria uma obra boa e perfeita. Nossa, quanta maldade. Por quê? Porque a vida dele agora era consequência da misericórdia de Deus. Ou seja, Deus já havia sido misericordioso ao máximo em tirar ele da morte para a vida. A vida dele agora era uma consequência, era uma manifestação da vida que ele já tinha. Vocês conseguem entender? A vida dele agora era aquilo que Paulo fala aqui em 1 Coríntios 21. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Se eu vivo porque Ele me salvou. E se eu morro, eu estou em lucro. Isso é bom, porque eu vou encontrar Jesus. Meus irmãos, John Huss, um pré-reformador, quando foi morrer, quando estava prestes a ser morto, porque ele enfrentava a autoridade do Papa, enfrentava a autoridade da igreja da época, ele defendia as Escrituras. Quando estava prestes a morrer queimado numa fogueira, amarrado num poste, a história conta que o fogo fazia barulho e ele cantava ainda mais alto. Ele cantava ainda mais alto, a voz dele podia ser ouvida. Porque ele entendeu que Deus já tinha tido misericórdia dele. E agora ele estava partindo para o encontro com Jesus. A partir do momento em que ele recebeu o Evangelho de Jesus, ele passou a viver por aquilo. Quantos missionários hoje são presos, apedrejados, decapitados, mortos pelo Evangelho de Jesus. Mas eu tenho certeza que nesse momento de morte é o momento mais feliz da vida deles. É difícil falar isso, irmãos, porque não sou eu que vivo, são eles. É difícil falar, mas eu tenho certeza que é o momento em que eles vão encontrar aquele que teve misericórdia deles, que pela causa os salvou. E então eles viveram pela causa de Cristo. Mas Paulo faz questão de falar, Deus teve misericórdia dele. Sabe por quê? De quem é a causa? A causa é de Deus. Quem chama para a causa? Deus. Então, irmão, se Deus te chamou para a causa, se Deus me chamou para a causa, fica tranquilo. É Ele que sustenta, a causa é dele. Ele te chama e fala, vai, eu sustento. Eu sustento. Deus tem misericórdia de nós. Ele teve quando nos chamou, quando nos salvou, quando nos tirou das trevas, do lamaçal de pecado e nos firmou numa rocha e nos fez embaixadores de Cristo. Ele nos acompanha, Ele nos sustenta. E olha o fim do texto. Eu peço que vocês recebam no Senhor com grande alegria e honre homens como esse, como Epafrodito. Ainda que para o mundo seja loucura, e é loucura mesmo, viver por causa de um homem que veio há 2000 anos atrás, e porque eu creio nele eu serei salvo. Aos olhos deles é loucura, para mim, para você é vida.
Recebam homens como esse com alegria e honrem. Estes homens que vivem pela causa de Cristo são dignos de honra. Porque ele quase morreu por amor à causa, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Epafrodito entendeu que Jesus é a causa e havia salvo ele. E a partir de então, ele passou a viver Cristo. E a morte para ele era lucro. E eu já quero passar para o terceiro homem dessa noite. Também em Filipenses. E eu acredito que você já sabe que homem é esse. Esse homem é você. Essa mulher é você, sou eu, você, Luiz, todos aqui. Quero falar um pouquinho sobre você agora. Também em Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhe apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Olha o que Paulo fala no começo: sigam unidos o meu exemplo e o padrão e vivam de acordo com o padrão daqueles que eu acabei de apresentar. Meu exemplo, exemplo de quem? De Paulo. Paulo falou: olha para esses homens, olha para Jesus, que viveu sendo Deus, se esvaziou, assumiu forma de servo, se humilhou, foi obediente à morte de cruz, viveu e morreu por uma causa. Paulo fala: olha para mim, eu estou preso por causa do Evangelho, e eu não sei o que eu quero, Paulo falando, se eu quero permanecer na carne e ajudar vocês, ou se eu quero ir embora logo dessa terra para encontrar o meu Salvador. Ou então Epafrodito, que morando nessa cidade, tendo seus interesses, tendo as suas coisas para cuidar, deixou tudo e foi viver a causa, por amor à causa de Cristo. O texto fala também aqui no fim de Filipenses, grandes mulheres de Deus, Evódia, Sintique, que foram companheiras de Paulo, cooperadoras do Evangelho. Tantos grandes homens e grandes mulheres na história recente, são essas pessoas que eu quero falar para vocês. Sigam este exemplo, sigam este padrão, mulheres, Sarah Calley, homens, João Calvino, John Hus, tantos homens que viveram. Quantos missionários nós aqui na igreja temos, que vivem pela causa, que deixam sua família e vão para lugares distantes, e vão para aldeias distantes viver sozinhos, com uma mulher, com filhos, aldeias distantes, muitas vezes passam fome, porque tem amor à causa de Cristo, porque eles entenderam que não mais os seus interesses que prevalecem, mas os interesses de Jesus, os interesses do próximo, daqueles que ainda não conhecem Jesus, daqueles que ainda não foram reconciliados, mas que precisam ouvir a palavra da vida, a palavra da verdade, a palavra que traz a salvação. Sigam estes exemplos. E olha o que o texto fala: eu já lhes disse repetidas vezes, agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz. E deixa eu te perguntar, na sua concepção, na minha concepção, quem são os inimigos da cruz? Bruxos, hereges, perseguidores da igreja? Não apenas esses. Olha quem mais é inimigo da cruz. Aqueles a quem o Deus é o seu estômago, aqueles que se orgulham em coisas vergonhosas, e aqueles que só pensam em coisas terrenas. Veja como é fácil se tornar um inimigo da cruz.
Aqueles que não são reconciliados são inimigos da cruz. Irmãos, aquele que tem o próprio estômago como Deus, ou seja, você mesmo é o seu Deus, os seus interesses é que importam. Inimigo da cruz de Cristo, porque não mais os seus, esse é o Evangelho, não mais os seus interesses levam para a morte, mas os interesses de Jesus. Se o seu Deus é o seu estômago, ou seja, você mesmo, inimigo da cruz. E eu te pergunto, os seus atos, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você emprega seu tempo, seu esforço, isso beneficia só você ou beneficia seus irmãos também? Ou está de acordo com a causa de Cristo? Porque se beneficia só você, se você olha só para você mesmo, inimigo da cruz. Aqueles que se orgulham de coisas vergonhosas, quem são esses inimigos da cruz? Aqueles que se deleitam no pecado, coisas ruins aos olhos de Deus. Aqueles que permanecem no pecado. Presta atenção, o que eu acabei de falar. Tantos homens que perderam vida, família, interesses, tudo por conta do Evangelho. E eu não consigo, você não consegue deixar o pecado por conta do Evangelho? O que te dá mais prazer? No que você se orgulha mais? Em passar um tempo louvando a Deus, lendo a Bíblia, orando, ou vivendo uma vida promíscua, mentira, masturbação, adultério? No que você se orgulha? No que você tem prazer? Ou então, aqueles que só pensam nas coisas terrenas. Deixa eu perguntar, por que você namora? É porque é bom, é legal, para te satisfazer no futuro, espero que no futuro, no casamento. É para isso. Por que você trabalha? É para ter dinheiro? É para se deleitar num carro, num bom futuro, num luxo? Ou você namora porque você quer casar e viver o propósito de Deus, que será melhor cumprido através da sua vida e na sua vida, ao lado de uma esposa, ao lado de um esposo? É esse o propósito? Porque você trabalha, é porque os seus bens, é porque a sua vida, o seu futuro melhor, que você pode ter, que você pode proporcionar para a sua família, pode abençoar outras vidas? É por isso. Percebam como é fácil se tornar inimigo da cruz, se você não vive pela causa, se você não está disposto a morrer pela causa, se você não está disposto a colocar os interesses de Jesus na frente dos seus. Inimigo da causa, inimigo da cruz de Cristo. É duro, irmãos, é muito fácil se tornar inimigo da cruz, mas é a verdade. O destino dessas pessoas é a perdição, é a condenação. Mas e das outras? E daqueles que vivem pela causa? Versículo 20, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde nós ansiamos, de onde nós esperamos pelo nosso Salvador, que colocará todas as coisas debaixo dos seus pés, que transformará os nossos corpos em corpos glorificados. Nós que fomos salvos, que entendemos que a nossa vida aqui na terra agora é uma mera consequência da misericórdia de Deus. Nós somos embaixadores. Eu vivo Cristo. Morrer para mim, lucro. Eu quero encontrar o meu Salvador. Aqui na carta de Filipenses, Paulo vai dizer isso diversas vezes. Vivam por modo digno do Evangelho. Coloquem a salvação de vocês em prática. É isso que ele fala. Ou seja, viva pela causa. A causa te salvou. Agora você é aquele instrumento de Deus, por meio de quem Deus faz o seu apelo. Reconciliem-se com Deus. Ele confiou os seus oráculos, Ele confiou a sua pregação a nós. Deixa eu te dizer uma coisa, a causa não precisa de você, a causa não precisa de mim. Não é porque Deus resolveu que eu me tornasse um embaixador, que você se tornasse um embaixador, que a causa precisa de você. Não é porque você vai ouvir essa palavra e vai falar, nossa, agora eu vou me juntar a essa causa, e aí você vai começar a trabalhar pela causa, você vai pregar o Evangelho, e aí sim Jesus vai vencer no final. Não, querendo ou não querendo,
todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É só você pegar sua Bíblia e ler o final aqui, Apocalipse. Ele já venceu. Não é porque eu vou aderir a essa causa, não é porque eu luto muito pela causa, que Jesus vai vencer, não. Ele já venceu. Então o que eu quero dizer hoje, qual é a chave que eu quero te dar hoje? É você precisa morrer para provar que ama Jesus. Não necessariamente. E a causa não precisa de você, então o que eu faço? Irmão, entende? A causa é uma oportunidade para você. Você foi salvo pela graça. Salvo pela graça. Não tinha nada, nenhum merecimento. Efésios 2, versículos 9 e 10. Porque somos criação de Deus. Porque somos salvos pela graça, não por obras. Porque somos criaturas de Deus feitas em Jesus para a prática de boas obras. Ele nos deu a oportunidade de participar da sua causa, da sua obra. Paulo vai dizer também em Filipenses: porque não nos foi dado apenas o privilégio de crer, mas o privilégio de sofrer por Cristo. Você tem sofrido por Cristo? Qual é o seu sofrimento por Cristo? O que você tem deixado para trás? O que você tem feito? Deus te deu a oportunidade de viver pela causa, reinar com Ele, quando tudo acabar, herdar o mesmo céu que Ele. E o que é que a gente tem feito? Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam firmes no Senhor, ó amados. Então você me fala: eu quero viver isso, eu quero viver pela causa. Senhor, me envia para a Índia. Amém, vai para a Índia. Precisa, eu tenho certeza que precisa. Mas deixa eu dizer, inconformados, você que está me ouvindo, permaneça firme no Senhor. Seja na Índia, seja no Afeganistão, na China, seja aqui em Mococa, na sua casa. Viva pela causa na sua casa. Viva pela obra de Jesus na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. É para isso que Ele chama. E qual é a resposta? Qual é o meio? A única forma, só existe uma resposta. Como eu faço para viver por essa causa? Eu quero. A resposta é amor. Amor. Essa é a marca do verdadeiro cristão. Amor. Por amor Ele nos salvou. E hoje nós podemos amá-lo. O nosso amor é mero reflexo do amor dele. Amor. 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua de anjos e de homens, ainda que eu profetize, ainda que eu conheça todos os mistérios, ainda que a minha fé seja capaz de mover montanhas. Atenção, ainda que eu entregue tudo aos pobres, ainda que eu entregue o meu corpo como martírio, ainda que eu entregue o meu corpo para morrer pela causa, se não tiver amor, de nada vale. De nada vale. O amor é a causa de todas as coisas. O amor dele que nos sustenta. E o nosso amor por ele. E o nosso amor pelo próximo. E o nosso amor que nos faz entender que existem pessoas que estão caminhando rumo ao inferno. E nós somos chamados como embaixadores de Jesus, para anunciar, para apelar: reconciliem-se com Deus. O amor que nos faz servir os nossos irmãos salvos, irmãos em Cristo Jesus, como esses que tem aqui agora, servindo uns aos outros, é o amor. Meus irmãos, é muito fácil, eu falo por mim, você olhar para tantas pessoas na mídia, pessoas que têm fama, pessoas que têm um grande ministério, pessoas que têm visibilidade, como por exemplo Flor de Lis agora, que está em alta, e você olhar para essas pessoas e falar: eles não representam o evangelho, eles não amam a causa. É muito fácil, tá bom, eu concordo. Existem muitos aí que não amam a causa, que não representam, não vivem por ela. Mas e você? E eu? E você na sua casa, você vive pela causa?
Você vive o Evangelho, você vive o interesse de Deus? Eu espero que essa palavra nos abençoe. Eu espero que o Senhor nos encha de amor para viver por essa causa. Eu espero que você esteja disposto a largar o seu namoro, a mudar de cidade. Eu espero que você esteja disposto a largar o seu trabalho, largar o seu emprego, a mudar de cidade. Ou o contrário, eu espero que você case. Eu espero que você esteja disposto a casar. Eu espero que você esteja disposto a permanecer nesse emprego, ainda que esteja difícil. Eu espero que você permaneça nessa cidade, ainda que as coisas não estejam conforme o que você quer. Mas deixa eu te falar, eu espero que você esteja pronto para fazer a vontade de Deus e viver conforme o propósito maior, não mais os meus interesses, os interesses dele, os interesses de Jesus. Para que no final nós participemos com alegria do momento em que todo joelho se dobrará. Todo joelho, dos céus, na terra, debaixo da terra. Queira ou não queira, todos vão se dobrar, mas que participemos com alegria. Porque vivemos pela causa. Confessando, que toda língua confesse, a nossa confesse com alegria, que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória do Pai. Essa é a causa de Jesus. Nos reconciliar com Deus, satisfazendo a vontade do Pai, voltando para Ele em forma de exaltação, porque Ele é o dono de todas as coisas. Colossenses fala, Ele é o cabeça, Ele é o dono, Ele é o Senhor de todas as coisas. A causa de Cristo é Ele próprio, e foi ela que me salvou, foi ela que te salvou, é ela que pode te salvar, e é por ela que nós vivemos. Eu espero que você esteja pronto para deixar o que for preciso, seja um pecado, seja uma companhia, seja o que for, uma cidade, o que for, pronto para deixar o que for preciso, pronto para fazer o que for preciso, por amor à causa de Cristo. Você está pronto para morrer? Você está pronto para viver pela causa? Morrer por amor? Porque Jesus, quando teve que descer a esse mundo, quando teve que deixar o seu trono para morrer no meu lugar, morrer no seu lugar, se humilhar, Ele esteve pronto. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor me quebrou com essa palavra, Pai. Muito obrigado porque o Senhor cortou meu coração com essa palavra. Porque eu sei que, Deus, os meus pés, eles são contrários àquilo que a Tua palavra diz, Pai. A Tua palavra é poderosa para mostrar, Pai, o quão contrário eu sou. Mas a Tua palavra é poderosa também, Pai, para me colocar no caminho certo, Pai, para me fazer andar da maneira certa, Pai, para mudar e transformar a vida dos meus irmãos que estão aqui, Pai, agora. Deus, nós pedimos o maior de todos os dons, Pai. Nós não pedimos agora por profecia, não pedimos agora por fé, não pedimos agora por falar em línguas, não pedimos agora por milagres, nós pedimos agora por amor. Amor, Pai, tanto falta em nós, Pai. O maior dos sacrifícios foi feito por Ti. O Senhor deixou o Seu senhorio, Pai, para satisfazer a ira de Deus em meu lugar e me reconciliar com Ele. Tantos homens deixaram tantas coisas, famílias, amigos, conforto, países, casas, cidades, por amor à Tua causa. E muitas vezes nós não somos capazes de deixar um pecado, um celular, uma companhia, algo que nos leva, Pai, que nos torna inimigos da cruz. Por isso, Pai, batiza-nos, derrama em nós, Pai, esse dom, o maior de todos eles, o amor. Amor por Ti, amor por almas, amor pelos meus irmãos, Pai. Para que eu esteja disposto, Pai. Eu quero estar disposto, Pai. Eu quero falar assim como Paulo: o viver é Cristo, morrer é lucro. Eu quero estar disposto a viver e morrer por essa causa. Em nome de Jesus, Pai. Amém.